Olá, aqui é do Escritório Pellegrini e hoje a gente vai fazer um bate-papo, uma conversa sobre BPC Loas. Durante o trabalho aqui no Escritório Pellegrini, a gente vai recebendo várias perguntas dos clientes e as pessoas, normalmente elas têm umas dúvidas muito parecidas e hoje a gente vai fazer um bate-papo sobre BPC Loas para você que quer saber mais, que quer ter mais informação, para você que tem alguma dúvida, verificar se você tem o direito ao BPC Loas ou um vizinho, um parente, um conhecido tem direito ao BPC Loas. Então é importante a gente estar conversando e você está mandando perguntas, conversando com a gente, chamando a gente no WhatsApp para verificar se você tem esse direito ou alguém da sua família, um parente, tem o direito ao BPC Loas, tá bom? Normalmente as pessoas ficam na dúvida, quem tem o direito ao BPC Loas? Então a gente pode dividir em dois grupos, o grupo de idoso, pessoas que têm mais de 65 anos, então e a renda tem que ser uma renda baixa. Por isso que é importante a gente fazer o cadastro lá no CadÚnico. Então, quem tem direito de receber? Dois grupos, idoso, acima de 60 anos, 65 anos, e deficiente, tanto deficiente mental quanto deficiente físico. Para esse grupo de deficiente, não tem idade. O que manda é se você tem essa deficiência há mais de 2 anos. Então, isso é muito importante. E segundo, para deficiente, tanto deficiente físico como mental, a renda per capita da família tem que estar dentro do estabelecido pelo governo. Então é importante você saber, não é porque eu tenho a deficiência mental ou física que eu tenho direito ao BPC Loas. Não é assim. Primeiro, você tem a deficiência, tem o atestado, tem o laudo e você é baixa renda. Você precisa de uma ajuda do governo. Então, é importante verificar isso, porque a idade não é vista nesse caso. Então, dois tipos. Quem tem direito de receber o BPC Loas? Idoso e deficiente físico ou mental. Tá bom? Criançada, deficiente mental, tem direito, tá bom? O idoso, meu avô, minha avó, minha tia, que já tem mais de 65 anos, não recebe nenhum benefício, tem direito ao BPC Loas. Agora, o pessoal pergunta muito assim, o que é isso? O que é esse tal de BPC Loas? Então, vamos lá, tirar essa dúvida para algumas pessoas. BPC Loas é um benefício assistencial, mas é o INSS que faz o pagamento, né? E é um benefício assistencial destinado a ajudar as famílias de baixa renda. Uma família, a pessoa mora junto com os parentes, amigos, mora junto com os filhos, com o neto, mora com até mesmo a pessoa é doente, mora com os pais e ela está numa situação financeira difícil, é considerada baixa renda, ela vai lá e faz um CadÚnico e no CadÚnico consta que também ela é baixa renda, essas pessoas têm direito ao benefício assistencial. É importante a gente ter uma ideia bem clara, porque às vezes a pessoa vem falar, é Loas. Então, Loas é a lei orgânica, é a lei que é o Loas. O benefício é o benefício assistencial. Mas, no geral, assim, todo mundo confunde e fala BPC Loas. Não tem nada de errado, tá tudo certo, tá bom? Qual é a diferença do BPC do Loas? Praticamente nenhum, porque um é o benefício e o outro é a lei que dá direito ao benefício. Então, o BPC e o Loas praticamente é a mesma coisa, num resumo, assim, uma coisa mais simples de a gente conversar, BPC e Loas
é a mesma coisa, tá bom? Então vamos deixar uma coisa bem resumida, bem simples, para as pessoas não se confundirem. Tá legal? BPC é o benefício assistencial e o LOAS é a lei que dá direito ao benefício assistencial. Bom, resumindo, é a mesma coisa. De um ano para o outro, quando passa um governo, muda a política, as pessoas sempre comentam, e agora, como que vai ficar o BPC-LOAS para o ano que vem? Então, normalmente não muda muito, muda pouca coisa de um ano para o outro, a diferença é mínima, os governos nem tentam mexer muito no BPC-LOAS, porque sempre dá problema para eles, então a diferença de um ano para o outro é pouca. Hoje a gente fala que é 1/4 do salário mínimo, a renda per capita, então não mudou, continua igual. As regras para você requerer tanto benefício assistencial para idoso quanto benefício assistencial para deficiente, a regra é a mesma, não mudou nada. Então de um ano para o outro a diferença é pouca. O que mudou alguns anos atrás foi que o BPC tem direito agora a pegar empréstimos consignados e tal, mas no geral, as regras, a documentação é a mesma, não mudou de um ano para o outro. Combinado? Agora, qual outras dúvidas que esse pessoal sempre me manda aqui? Quais as doenças que dão direito ao LOAS, ao BPC-LOAS? Doença, a gente pode falar assim, que é uma doença que incapacita, que dificulta você a entrar no mercado de trabalho, a vir trabalhar. Então, as doenças são aquelas que atrapalham você a entrar no mercado de trabalho, a vir buscar um emprego novo, uma oportunidade, ou a doença não deixa você nem sair de casa, ou quando você sai, demora muito tempo para você se locomover, chegar no trabalho, ou às vezes você chega lá para pedir um emprego, mas existe uma discriminação social, onde as pessoas olham para você e falam, não tem condição de empregar essa pessoa. Então, as doenças que dão direito são doenças que incapacitam, mas é importante você verificar sempre que existe uma regra de 2 anos. 2 anos. Então, eu tive um problema esse ano e eu vou pedir o BPC-LOAS. Não vai aprovar o benefício. Por quê? Porque a regra fala, benefício assistencial BPC, você precisa de pelo menos 2 anos da incapacidade. Precisa de atestado, documento, relatório, dizendo que você passou a ter aquela dificuldade tal ano, tal mês, e aí já deu mais de 2 anos. Então, nesse caso, beleza, tá bom? Então, a doença, existe uma doença específica? Existe um rol de doença lá, uma lista de doenças que dão aquele direito, mas não é o caso da gente listar uma por uma essa doença. Agora é o caso de você entender assim, a doença está me dificultando a ir trabalhar, a entrar no mercado de trabalho? Está atrapalhando? Se está atrapalhando, você tem uma grande chance de receber o BPC-LOAS. Outra pergunta curiosa, interessante, que o pessoal sempre faz assim, qual a renda para pedir o BPC-LOAS? Então, nós temos que verificar assim, a família, verificar quantas pessoas moram com você na casa. Então, vamos supor que tem pai e mãe, a criança com deficiência e mais uma família, 4. Qual que é a renda padrão para você receber o BPC? 1/4 do salário mínimo. Então, se o seu pai ou o chefe da casa ou a pessoa que recebe alguma renda, só uma pessoa recebe a renda e ela recebe um salário mínimo, aí beleza. 4 pessoas, só uma recebe um salário mínimo, então essa pessoa aqui que tem deficiência, ela tem direito. Mas vamos supor que uma das pessoas seja um aposentado que ganha já 2 salários mínimos e na casa tem 4. Então, essa família, essa pessoa que tem a doença, não tem direito ao BPC.
Mas vamos supor que você já é idoso, tem 65 anos, 67, 70 e mora sozinho, não tem renda, pronto. Você já está qualificado, já pode pedir o benefício BPC. Mas se você mora com uma pessoa, sua esposa, ou mora um casal, o casal e nenhum dos dois tem renda, nem tem aposentadoria, nem benefício nenhum, pode, se tiver mais de 65 anos, pode pedir o BPC sim, porque tem direito, tá bom? Quanto tempo dura o benefício assistencial? Tá. Isso é importante você pensar assim, dura o tempo que a pessoa que você precisa. Por exemplo, você mora sozinho e recebe o BPC LOA, você vai receber durante toda a sua vida. Não corta, não corta. Mas se você mora com um netinho de 16 anos e daqui 2, 3 anos, se netinho resolve ir trabalhar com carteira assinada, depende da renda dele, corta o seu benefício. Então, quanto tempo dura? Dura enquanto você precisar. A hora que um membro da família, de qualquer situação, pode ser os pais ou os filhos, na hora que o membro da família vai para o trabalho e começa a receber um salário com carteira assinada, aí ele põe em risco seu benefício e ele pode ser cortado sim, tá? Cada caso é um caso, porém depende da renda familiar, das pessoas que moram na casa. Aí tem outras regras que a gente não vai discutir hoje, mas tem a regra assim, quem mora comigo é meu filho, ele é casado e ele já tem filhos e tal. Então, tem várias regras que a gente não vai discutir hoje, mas quando você tiver esse tipo de dúvida, procure um especialista, procure uma pessoa que entende, capacitada para poder tirar essas dúvidas. São dúvidas bem assim, da sua família, são a sua dúvida específica. Então, procure um especialista para te ajudar, tá legal? Vamos ver a próxima pergunta. Quem já contribuiu com o INSS tem direito ao BPC? Sim, tem direito. Vamos supor que você teve carteira assinada durante um começo da sua vida, trabalhou. Vamos supor que você pagou o INSS uns 3, 4, 5 anos atrás. Você tem direito ao BPC? Tem. Se você atingir essa regra de mais de 65 anos ou ser deficiente mental ou físico, tem direito? Tem direito. Inclusive, você começou a receber o BPC, já está recebendo o BPC, pode pagar o INSS? Pode pagar o INSS sim. Vai pagar lá com 11% do salário mínimo, tenho renda, paga o INSS, acabou. Daí, quando você atingir o mínimo de contribuição para pedir aposentadoria, você troca o BPC pela aposentadoria. Perfeito. Tá bom? Como conseguir o BPC por idade? Tá, você completou 65 anos. Você acredita que tem direito ao BPC. Como conseguir? Tá, você precisa juntar os documentos básicos, RG, CPF, carteira de trabalho, comprova de endereço, entrar no aplicativo do Meu INSS, entrar lá, fazer uma senha, colocar a senha no aplicativo e mandar essa documentação do RG, CPF para o INSS analisar o seu pedido de BPC. O INSS costuma demorar 2 ou 3 meses para analisar, faz 2 perícias, perícia social e depois você tem a perícia médica, então você tem 2 perícias. Após essa perícia, o INSS concorda e começa a pagar o seu BPC. Então, é importante você pensar assim, como que eu faço para conseguir o benefício assistencial por idade? Você já tem idade, 65 anos? Perfeito. Junta a documentação, toda a RG, CPF, e manda para o INSS analisar. Caso você não consiga fazer isso pelo aplicativo, você pode ir até a agência do INSS mais próxima e fazer o requerimento direto com o servidor.
Caso fique difícil você fazer isso, você pode contratar um profissional, um especialista, um escritório para cuidar desse trabalho para você e ele vai fazer o seu pedido do benefício. Vai ver toda a documentação, vai fazer tudo para você e você fica tranquilo em casa. O escritório que faz o pedido, tá bom? Como é feito a perícia do LOAS? Ó, tem duas perícias. Vamos lá. A primeira perícia, que é comum quando você faz o pedido do INSS. Primeira perícia é a perícia social. A perícia social é marcada, você vai lá, leva os documentos, RG, CPF, leva a carteira de trabalho e conversa com a assistente social. Ela vai perguntar onde você mora, com quem você mora, se a casa é alugada, se você tem renda, quem que paga a renda, as despesas, a conta de água, de luz. Ela vai fazer uma conversa, uma entrevista social. Ela quer saber se você tem renda. Tá, depois dessa perícia, foi aprovada, tá tudo certo, você vai fazer a perícia médica. Pode ser que a assistência social já corte a perícia médica? Pode. Se ela levantar que você não precisa do benefício assistencial, ela pode vir e cancelar a perícia médica. Pode cancelar. Mas vamos lá, vamos seguir. Segunda perícia, mais ou menos um mês depois, 40 dias depois da social, tem a perícia médica. Na perícia médica, você vai levar a documentação médica. Se você tem uma deficiência física, se você tem uma deficiência mental, se você tem algum problema de saúde grave, uma doença grave que te dá o direito ao BPC. Então você vai levar para ele os documentos médicos, dizendo que você tem algum tipo de deficiência. Deficiência como? Deficiência a longo prazo. Já faz 2 anos que você está doente, faz 2 anos que você está passando por essa dificuldade, esse problema, ou você já nasceu assim, é uma doença de nascença. Depois disso, o INSS vai fazer essa perícia médica, você vai levar toda a documentação e ele vai aprovar o seu pedido do BPC. Então, perícia, 2 tipos de perícia, tá bom? Para o idoso, normalmente o idoso não faz perícia. Normalmente não faz. O que acontece? O INSS analisa a documentação, analisa o CAD único dele e aprova o benefício. Ou aprova ou nega. Normalmente é assim. Ele faz e aprova ou nega. Para o idoso com 65 anos ou mais, não tem perícia, tá bom? Não tem perícia. É muito difícil ter perícia. Vamos ver outra pergunta aqui para a gente ir tirando as dúvidas hoje sobre BPC. Hoje a gente está falando sobre BPC LOAS e nós vamos tirar algumas perguntas que eu recebo aqui no escritório. O pessoal vai mandando, vai conversando, vai vindo tirando as dúvidas aqui no escritório Pellegrini e eu vou estar respondendo umas perguntas por vídeo, tá bom? Quem recebe o BPC tem direito ao Auxílio Brasil? E a mesma coisa ao contrário. Quem recebe o Auxílio Brasil tem direito ao BPC? Aí que é a questão. Tem direito sim, mas o benefício vai ser substituído. Então vamos pensar. Você já recebe o Auxílio Brasil? Já. Bolsa Família, antigo Bolsa Família, já recebe? Beleza. Agora você tem direito ao BPC LOAS. Então você vai fazer o requerimento para o INSS. O INSS vai analisar o seu caso e vai aprovar o seu pedido. Aprovou, o Auxílio Brasil vai ser cancelado. Vai ser cancelado o Bolsa Família, o Auxílio Brasil e vai ser pago agora o BPC. Ah, mas isso é bom ou é ruim? É ótimo, porque o BPC, o valor é mais que o dobro, é bem maior. Então compensa muito mais para você receber o BPC LOAS do que receber o auxílio ou o Bolsa Família. Tá joia? Vamos ver outra pergunta aqui. O que fazer para receber
o BPC Loas. O que eu tenho que fazer para receber o BPC Loas? Primeiro, se você não tem 65 anos, você precisa passar pelo médico, pegar um atestado, um relatório, um documento médico, dizendo qual que é a sua deficiência. Tem que estar lá o nome do CID, o número do CID, qual a deficiência, quantos anos você já tem essa deficiência. Em alguns casos, você vai precisar pegar um prontuário médico lá na saúde, no postinho ou na Secretaria de Saúde. Em muitos casos, tem que pegar. Por quê? Porque o atestado não vem escrito quanto tempo que você tem de incapacidade, mas o prontuário dá uma dica, um indicativo. Então é legal você estar procurando isso, tá bom? Verifica se quem recebe o BPC pode trabalhar com carteira assinada? Essa é uma dúvida, normalmente, de quem começa a receber o BPC e aí ele vem procurar a gente. Quem recebe o BPC pode trabalhar com carteira assinada? Pode. É até bom que você vai trabalhar com carteira assinada. Por quê? Porque mostra que você pode voltar para o mercado de trabalho, você tem condições de trabalhar. Qual que é a questão aqui? Com as regras atuais, o governo vai cortar uma parte do benefício assistencial por 1 ano ou 2 anos, por um período. Ele vai cortar. Então, em vez de você receber aquele benefício de um salário mínimo, você vai receber um benefício menor enquanto você está com carteira assinada. Vamos supor que você fica 1 ano, 2 anos de carteira assinada e é mandado embora, o INSS aumenta de novo o seu benefício, o BPC, e você passa a ganhar um valor, de novo, um valor maior. Então, quem recebe o BPC pode trabalhar. Sim, pode trabalhar com carteira assinada, sim, mas tem essa questão de administração, tá? Quando você começa a trabalhar, normalmente, ou o benefício é reduzido ou o benefício é cortado, mas na maioria das vezes ele é reduzido com as regras atuais. Lá, quem recebe o BPC tem que fazer perícia? Na maioria das vezes existe uma perícia, mas é uma perícia revisional. De vez em quando, em 2 anos, 3 anos, já vi casos de 5 anos. De vez em quando o INSS lança aí, em âmbito nacional para todo o Brasil, o tal do pente fino, aonde ele quer saber se as pessoas que estão recebendo benefício de aposentadoria por invalidez, benefício BPC Loas, ele quer saber se essas pessoas já estão boas, já se recuperaram. Então, ele lança o tal do pente fino do INSS, famoso. O que ele faz? Ele chama você para fazer a perícia médica, para verificar a sua documentação antiga e a documentação nova. Então, tem sim. Quem recebe PPC, principalmente os deficientes mentais, deficientes físicos, tem que fazer, de vez em quando fazem a perícia médica sim. Tá bom? E o idoso? O idoso não. O idoso não faz. O idoso não faz a perícia revisional. O idoso normalmente faz aquela prova de vida, que ou você pode fazer a prova de vida pelo próprio celular, né? Tirando a foto, ou você vai no banco ou vai no próprio INSS. A prova de vida, gente, é uma coisa simples de fazer. Muito simples, tá? Pode fazer em casa, pelo celular mesmo, tá bom? Mas é o idoso que tem mais de 65 anos, dificilmente faz perícia de revisão. Ele faz a prova de vida, tá? Qual que é a idade mínima? A gente já falou, a idade mínima para receber o BPC Loas é 65 anos, tanto para mulher quanto para homem, 65. Agora, para deficiente mental e deficiente físico, não precisa, tá? Não tem idade mínima não, tá bom? Quem recebe BPC Loas tem direito à aposentadoria? Tem. Isso que é uma dúvida muito frequente e eu pergunto para as pessoas aqui, por quê? Muitas pessoas com 65 anos ou mais
trabalhou com carteira assinada, ela tem registro em carteira, ela contribuiu com o INSS e essas pessoas têm direito a trocar o BPC Loas pela aposentadoria. Por isso que eu falei agora há pouco, para você que recebe BPC Loas, continua pagando o INSS. Por quê? Porque quando você juntar 15 anos de contribuição, aí você já tem direito. 15 anos de contribuição, você já tem direito a pedir a aposentadoria. E o BPC Loas será trocado. Com a aposentadoria você vai receber 13º. A aposentadoria dá direito a uma herança. Caso você falecer, você deixa a pensão por morte para os parentes, para um amigo, para o companheiro, para um filho doente, você deixa. Então a aposentadoria é melhor, tá bom? Quem recebe BPC tem direito à aposentadoria? Tem, desde que pague o INSS até atingir o limite, que é de 180 contribuição, tá bom? O que fazer para se aposentar pelo LOAS? Realmente, aposentadoria é uma coisa, BPC Loas é outra. Mas, no popular, tem que ser assim. Faz o requerimento para o benefício assistencial BPC, junta o RG, CPF, carteira de trabalho, o CAD único, manda para o INSS, pode usar o aplicativo ou pode ligar no 135, manda e eles vão analisar para ver se vai ter que fazer perícia ou não. Se for idoso, não precisa de perícia, eles analisam e aprova ou nega. BPC Loas não é aposentadoria, mas a gente sabe que no popular as pessoas se confundem. Então, a gente segue a pergunta do jeito que tá, sem dar muita conversa, tá bom? Mas a aposentadoria é uma coisa, BPC Loas é outra, diferente. Para aposentadoria, eu preciso contribuir com o INSS, eu preciso ter pago, eu preciso ter algum tipo de carteira de trabalho, e para o LOAS, não. Para o LOAS não precisa ter contribuído, para o LOAS não precisa ter carteira de trabalho, nada. O LOAS fala, é idoso, tem baixa renda ou não tem renda nenhuma, tem direito, tá bom? Bora? Como faço para transformar o BPC Loas em aposentadoria? Eu já expliquei como que é. Você continua pagando o INSS com 11% desempregado, 11%, até atingir o mínimo. Quanto que é o mínimo? É 15 anos, 180 contribuição. Atingiu o mínimo, já tem idade para aposentar, troca. Pede aposentadoria e cancela o BPC Loas, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, uma outra pergunta bem curiosa aqui, interessante, que eu acho que vai lá. O BPC Loas recebe 13º ou esse ano vai receber 13º? Todo ano é a mesma conversa, a gente recebe as mesmas perguntas, todo mundo falando sobre isso. Não recebe. BPC Loas, o benefício assistencial é um benefício para alimentação do dia a dia, mês a mês. E o 13º não entra na conta do BPC Loas, tá bom? Quem recebe esse benefício, quem tem vontade de receber, não vai receber 13º. Fora isso, é conversa de televisão aí, é o pessoal querendo se promover, tá? Vamos lá, outra pergunta interessante aqui, que pode mudar. O que mudou no BPC esse ano? Mudou nada. A mudança foi tão pequena que não influencia na sua vida, no seu pedido, não mudou nada. Então, o que a gente vai falar é assim, quem tem direito ao BPC? Idoso, com mais de 65 anos, homem ou mulher, deficiente mental ou deficiente físico. Então, essas são as duas regras principais do BPC. Mas e quem tem uma doença grave e tal? Entra na regra de doença mental ou doença física. Por quê? Porque se você tem uma doença grave, se você tem uma doença que incapacita, uma doença difícil da gente cuidar,
entra na regra de deficiente. Você é considerado deficiente. Então, ou você é idoso ou você é deficiente. Agora, o deficiente tem várias? Tem uma lista lá de vários tipos de deficiência, tanto física e mental. Verifica direitinho qual que é o seu direito. Tendo mais alguma dúvida, você vem falar comigo, liga para mim, conversa comigo, manda um WhatsApp aqui no Escritório Pellegrini e a gente vai ter o maior prazer de te atender, tá? Esses aí são as perguntas mais frequentes, as perguntas que a gente mais responde aqui no Escritório Pellegrini, no WhatsApp. E qualquer dúvida que você tenha, manda um áudio, me chama no vídeo, me chama no WhatsApp no vídeo que eu vou ter o prazer de conversar com você, tá bom? Aqui é do Escritório Pellegrini, eu sou o Wagner, especialista em INSS.